Continuando a nossa lista de dicas, hoje eu vou falar para vocês sobre ângulos de câmera e como usá-los e por que usá-los e o que cada um transmite na hora que você está fazendo. Cara, hoje tá um frio danado na minha cidade, velho. Tipo assim, talvez a sua cidade seja mais fria do que a minha, mas pra mim 13 graus é muito baixo. Mas vamos lá, vamos começar o tutorial. A gente já falou sobre onde colocar a câmera na hora que você estiver gravando e o que isso influencia no resultado final. Eu já falei sobre enquadramento, né, o que você vai apresentar na sua cena. E agora eu vou falar sobre o ângulo que você vai colocar a sua câmera. Muitas pessoas sabem ângulos, mas não sabem posicionamento de câmera, muito menos enquadramento. O que é um grande erro, porque o ângulo pode estar muito bonito, mas você enquadrou de um jeito ruim. E aí você perde o seu take. O interessante é que agora você já conhece o posicionamento de câmera e já conhece o enquadramento. Quando você aprender os ângulos, você já vai ter uma base de como usá-los. A primeira coisa importante que você tem que aprender na hora de escolher o seu ângulo é como funciona o AO-Line. O que é o AO-Line? É literalmente a linha do seu olho, o nível que o seu olho está vendo. Uma forma interessante de entender o AO-Line é quando você vai para a praia, por exemplo, e você olha para o mar. Quando você olha diretamente para o horizonte, tanto a distância da linha do mar, ali do limite, para baixo, quanto a distância da linha do mar para cima, é do mesmo tamanho. Então a sua AO-Line está alinhada com o horizonte. E você pode usar isso para entender como funciona o AO-Line na hora de escolher os ângulos de câmera. Então vamos começar pelo AO-Line, o take na altura do olho, o AO Level, nível do olho em português. E o que ele representa é exatamente isso. Você vai colocar a sua câmera na altura do olho da pessoa. Geralmente você usa isso para poder mostrar o personagem na altura do cenário dele, para colocar uma perspectiva do personagem para quem está assistindo. É um take mais padrão, mais comum de se ver. Ele é reto na direção do rosto do personagem, ali na altura do olho, ou então gravando para onde o personagem está olhando da altura do olho dele. Depois disso começam as brincadeiras. Por exemplo, se você olha para alguém que é mais alto do que você precisa olhar para cima. E com a câmera você também vai olhar para cima. Só que você vai abaixar a altura da câmera e colocar abaixo do AO-Line, ou seja, fazendo um low angle, um ângulo baixo. Esse ângulo baixo é para dar essa posição de personagem menor do que o que está por vir, por exemplo. Esse ângulo baixo ele serve para colocar quem está assistindo nessa situação de ter que olhar para cima. E você pode usar isso para dizer que o seu personagem é um personagem poderoso, que está no nível mais alto e que para olhar para ele você tem que olhar de baixo para cima. Então, se você grava alguém com a câmera abaixo do nível do olho dessa pessoa, você acaba passando poder para essa pessoa. Daí você deve imaginar que o contrário disso deve passar o contrário também. E é isso. O nosso próximo ângulo é o high angle, o ângulo alto ou o ângulo de cima. Não, o ângulo de cima não fica legal, porque tem as imagens de drone que são outra coisa. O ângulo alto. E esse ângulo vai fazer o contrário do anterior. Ele vai fazer com que o seu personagem pareça fraco, pequeno e com medo. Nem sempre com medo, mas é uma das coisas que você pode retratar no seu vídeo. O high angle também pode servir para você fazer um take aéreo, né? Sobrevoar alguma área. Ele é legal para isso? É muito bom para isso, porque você apresenta o cenário de um ângulo superior e tudo mais. E aí não necessariamente ele vai dizer que o que está abaixo dele é pequeno, é fraco, é medroso. Ou seja, o high angle ele pode ter duas funções. Ele pode transmitir esse sentimento sobre quem está na tela, ou ele pode só apresentar o cenário. Tem um agora que eu adoro, eu uso ele bastante. Por quê? Eu faço bastante cobertura de evento e nas coberturas de evento você tem que transmitir a sensação da pessoa estar lá no evento. E por ser algo animado, por ser algo divertido, você não vai filmar sempre a câmera reta ali mirando no personagem e tudo mais. Você vai estar dançando, pulando, conversando. E aí eu uso bastante esse ângulo, é o Dutch Angle. O Dutch Angle é quando você inclina a sua câmera para fazer um take. E eu gosto de fazer o Dutch Angle junto com o Low Angle. Então eu posiciono a minha câmera mais abaixo, né, e miro ela para cima, né, tipo a ponta dela para cá. Miro ela para cima e curvada.
E aí eu tenho esse ângulo, né, na diagonal e tudo mais, dando a sensação de que a pessoa tá acompanhando de lá naquele momento, não um negócio planejado, mas um evento que pode acontecer de tudo. No seu vídeo ele pode representar isso, essa fuga da normalidade, do padrão, ele pode descontrair o seu vídeo. Mas se você fizer isso com um tom sério, se você inclina a câmera durante um tom sério e não divertido, de festa e tudo mais, você pode estar representando a loucura de um personagem. Como assim, Hanote? Como assim eu vou estar representando a loucura de um personagem? Quando o seu personagem está em conflito, quando ele percebe que talvez uma decisão que ele tenha tomado possa ter prejudicado mais pessoas do que ele imagina, quando ele está se questionando sobre os motivos dele, você pode fazer essa inclinação da câmera e fazer com que ele pareça deslocado do objetivo dele. Isso é muito legal, muito útil de se fazer. Então brinque à vontade com o Dutch-M. Use ele para passar energia, né, diversão, e também use ele para representar um pouco de loucura, de fuga da realidade. E aí nós temos outros ângulos que são feitos para detalhe, né, plano detalhe, como algumas pessoas gostam de chamar. Na minha opinião, esses planos são perfeitos para planos detalhes, como por exemplo o knee level, o nível do joelho. Ele é para você gravar realmente ali na altura do joelho do personagem, mostrar a chegada dele sem revelar o personagem. É muito comum ali, talvez, num filme de faroeste ou qualquer filme ali que queira mostrar o ângulo da altura das pernas, né, da pessoa. E o outro é o ground level, né? Em vez de ser na altura do joelho, ele vai ser na altura do chão. E ele é muito legal para você poder fazer caminhos, né? Fazer trajetórias. É aquele famoso take do caminho de combustível que vai até a bomba de gasolina e explode. Outro que pode ser usado tanto para esse plano detalhe quanto para significar alguma coisa é o hip level. O hip level é um take na altura da cintura. Ele é muito comum em faroeste, por exemplo, porque ele vai mostrar ali o coldre, ele vai mostrar a arma, né, do personagem. E ele pode ser usado tanto para esse detalhe, né, para realçar algum detalhe na altura da cintura do personagem, como ele também pode ser um ângulo para apresentar o personagem. Ele pode mostrar alguma parte do personagem que dê para identificá-lo. Agora você já sabe como posicionar a sua câmera, o que colocar em cena e em que ângulo você vai colocar essas coisas em cena. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você saber sempre que eu soltar conteúdo novo aqui. Não esquece de recomendar esse canal para aquele seu amigo que também quer aprender edição de vídeo, mas não sabe por onde começar. Essa série ela é ideal para quem grava tanto com celular quanto com câmera, eu já falei isso aqui, mas é verdade, você pode aplicar esses conhecimentos que eu dei até agora, independente de onde você edita ou onde você aplica seu material, independente de que equipamento você tem. Um abraço do Hanote e valeu!